Marcos não se tornou o maior empresário imobiliário da região sendo bonzinho. Para ele, um contrato era sagrado e um atraso era um insulto pessoal. Ele acreditava que a vida era uma escada onde só os fortes chegavam ao topo, e quem ficava para trás era por falta de esforço. Para garantir que seus lucros nunca caíssem, ele mesmo fazia questão de supervisionar os despejos mais difíceis, alegando que seus gerentes eram moles demais com quem não honrava os compromissos. Ele vivia cercado de luxo, mas o silêncio da sua cobertura de vidro dizia muito sobre a solidão que ele se recusava a admitir. Naquela manhã de segunda-feira, o alvo de Marcos era um pequeno apartamento num conjunto habitacional simples na periferia. O inquilino não pagava o aluguel há 3 meses e ignorava todas as notificações judiciais. Para evitar que o caloteiro fugisse com as chaves, Marcos decidiu ir pessoalmente, levando consigo a ordem de despejo assinada pelo juiz e o oficial de justiça já de sobreaviso. Ele desceu do seu carro importado, que brilhava como uma afronta diante daquelas paredes descascadas, e caminhou em direção ao bloco C com a postura de um juiz implacável. Ao chegar na porta do apartamento 302, Marcos não bateu. Ele martelou com um punho fechado, fazendo a madeira velha estremecer. Os vizinhos começaram a abrir as frestas das portas, cochichando com medo daquele homem de terno italiano que exalava arrogância. "Eu sei que tem alguém aí dentro. Abra agora, ou eu vou mandar arrombar e jogar tudo o que você tem no meio da rua", vociferou ele, sem um pingo de remorso. Ele estava cansado de ouvir desculpas sobre crise e desemprego. Para ele, tudo era falta de caráter. Dá um aperto no peito ver alguém sendo tão duro sem saber o que o outro está passando, não é? O Marcos se sente o dono do mundo, mas ele esqueceu que ninguém está livre de um tombo na vida. Se você também acha que a justiça deveria vir acompanhada de um pouco de humanidade e quer ver o Marcos aprendendo uma lição de vida daquelas, deixe o seu like agora mesmo pra gente mostrar que o coração vale mais que o contrato. Marcos já estava pegando o celular para ligar para o chaveiro, quando ouviu o som de uma tranca girando devagar. Ele ajeitou o terno, preparou o seu discurso mais agressivo e esperou a porta se abrir para disparar o seu veredito. Ele não sabia, mas o que estava atrás daquela madeira não era um inimigo dos negócios, mas o único rastro de amor que ele teve a audácia de perder 10 anos atrás. O destino estava com a mão na maçaneta, e o mundo de gelo de Marcos estava prestes a sofrer um choque térmico devastador. A porta se abriu apenas o suficiente para revelar um rosto que o tempo tentou, sem sucesso, apagar da mente de Marcos. O grito de autoridade que ele tinha ensaiado morreu na garganta, transformando-se em um silêncio que pesava mais que a ordem de despejo em suas mãos. Não era um inquilino qualquer que o encarava com olhos arregalados. Era Ana, a mulher que foi o seu norte 10 anos atrás, e que desapareceu deixando apenas um rastro de perguntas sem resposta. Mas aquela não era a Ana das fotos antigas. Ela estava com um semblante abatido, a pele pálida de quem não via o sol e vestindo uma blusa de algodão que já tinha sido lavada tantas vezes que estava transparente. O choque térmico emocional fez Marcos recuar um passo. A lógica da sua empresa era tão impessoal que o nome no contrato de locação, Ana Souza, menos nunca acendeu um alerta, já que na época do namoro, ela usava apenas o sobrenome do pai, que ele nunca associou aos registros oficiais. Ana tentou fechar a porta ao reconhecer o ex-namorado, movida por uma vergonha que queimava mais que a própria necessidade. Mas Marcos, agindo por um instinto que ele nem sabia que ainda possuía, travou o batente com o braço, forçando a entrada para entender como o amor da sua vida tinha ido parar no fundo daquela lista de inadimplentes. O que ele encontrou ao cruzar o limiar daquela sala foi um soco de realidade que o fez sentir nojo da própria riqueza. O apartamento estava nu. Não havia televisão, não havia cadeiras e nem o cheiro de comida no ar. Para garantir que a filha pequena tivesse o que comer, Ana tinha vendido cada peça de mobília para os vizinhos nas semanas anteriores, restando apenas um colchão fino, esticado diretamente sobre o cimento gelado do chão. No canto, uma menina de 4 anos dormia encolhida sob um cobertor gasto. Alheia ao fato de que o dono do prédio onde ela morava era o homem que o destino trouxe para cobrar o que elas não tinham como pagar. Gente,
que situação desesperadora. O Marcos foi lá para expulsar uma pessoa e deu de cara com a mulher que ele mais amou dormindo no chão para não deixar a filha passar fome. É de perder o rumo, não acham? Agora, eu pergunto para vocês, o Marcos deve seguir a regra da empresa e tirar ela dali hoje mesmo? Ou o coração deve falar mais alto que o contrato? O que você faria se descobrisse que a pessoa que você amou está vivendo nessa miséria total? Comenta aí embaixo, ordem de despejo ou mão estendida. Quero ver quem aqui tem um coração de gelo e quem tem empatia. Ana encostou-se na parede, as lágrimas finalmente vencendo a barreira da dignidade e lavando o seu rosto cansado. Ela não pediu dinheiro e não implorou por tempo. Ela apenas baixou a cabeça, esperando que o carrasco de terno fizesse o seu trabalho. Marcos olhou para a ordem de despejo em sua mão e sentiu que aquele papel era uma arma apontada para sua própria consciência. A verdade por trás daquele vazio no apartamento estava prestes a ser revelada, e o motivo de Ana ter sumido no passado ia mostrar para o empresário que o dinheiro dele nunca conseguiu comprar a única coisa que realmente importava. Marcos sentiu a pasta de couro em suas mãos pesar, como se estivesse carregando 1 tonelada de chumbo. O homem que, minutos antes, estava pronto para disparar ordens de despejo e exigir juros, agora não conseguia sequer manter a voz firme. Ele olhou para o colchão no chão, para as paredes nuas e para o rastro de miséria que o cercava. Ana, que é isso? Por que você está vivendo assim? Por que nunca me procurou para pedir ajuda? Ele perguntou, e o tom de voz dele não tinha mais nada do empresário bilionário. Era apenas o Marcos, o rapaz que um dia sonhou em construir uma família com aquela mulher. Ana sentou-se no chão, encostada na parede fria, e abraçou os próprios joelhos, como se tentasse se proteger de um ataque invisível, para justificar o seu sumiço 10 anos atrás. Ela revelou que foi obrigada a escolher entre o amor de Marcos e a segurança da sua própria família, que estava sendo chantageada por um homem influente e perigoso com quem ela acabou sendo forçada a se casar. Ela contou que viveu uma década em uma gaiola de luxo, que por dentro era um inferno de controle e humilhação. Ela não fugiu de Marcos porque parou de amá-lo. Ela fugiu para salvá-lo de se envolver no caos que a vida dela tinha se tornado. A situação atual era o resultado de um ato de coragem suprema. Há 6 meses, Ana decidiu que não deixaria a filha crescer naquele ambiente de medo. Ela fugiu no meio da noite, com apenas uma mochila de roupas, deixando para trás os cartões de crédito, as joias e o sobrenome que a aprisionava, preferindo a liberdade da pobreza do que a segurança daquela prisão. Ela alugou aquele apartamento justamente por ser o lugar mais barato e anônimo que encontrou na internet, sem imaginar que o proprietário do complexo habitacional era o homem que ela nunca deixou de amar. Ela vendeu a mesa e as cadeiras para comprar o leite da filha na semana passada, e a cama foi vendida para pagar o botijão de gás. Dá um nó na garganta imaginar que alguém teve que vender o lugar de dormir para não deixar o filho passar fome, não é? A Ana trocou todo o luxo do mundo pela dignidade de ser livre ao lado da filha, mesmo que isso custasse dormir no chão gelado. Você também acha que ela foi uma leoa ao abrir mão de tudo por paz? Ou ela deveria ter tentado negociar com o passado? Comenta aí se você acredita que algumas batalhas a gente só vence quando deixa tudo para trás e recomeça do zero. Marcos ouvia tudo em silêncio, sentindo o peito arder. Ele olhou para o relógio de marca no seu pulso e sentiu uma vergonha avassaladora. Enquanto ele comemorava o crescimento dos seus lucros e a compra de novos prédios, a mulher da vida dele estava contando moedas para dar sopa para uma criança. Ele percebeu que a competência que ele tanto pregava nas reuniões não servia de nada se o seu coração continuasse cego para o que realmente importava. A ordem de despejo em sua mão agora parecia um crime de guerra, e o cobrador implacável estava prestes a ser despejado da própria arrogância. O passado de Ana não era uma falha de caráter, era um troféu de sobrevivência. E Marcos estava decidido a ser o primeiro homem a tratar aquela rainha da forma que ela merecia, sem contratos e sem juros. O silêncio dentro daquele apartamento vazio era tão cortante que o som da respiração de Ana
Parecia um grito de socorro. Marcos olhou para a folha de papel timbrado que segurava menos a ordem de despejo assinada pelo juiz. O documento que ele lutou tanto para conseguir em tempo recorde, para um empresário que sempre se orgulhou de nunca perder um centavo em negociações. Aquele pedaço de papel agora parecia uma arma de crime apontada para o seu próprio coração. Ele olhou para o colchão no chão, para a nuca da menina que dormia alheia ao mundo, e sentiu um nojo profundo do homem que ele se tornou. O tipo de homem que precisou de uma tragédia para enxergar que a eficiência dos seus negócios estava sendo construída sobre a dor de quem ele jurou proteger. Ana se encolheu contra a parede, cobrindo o rosto com as mãos, esperando o veredito final. Pode chamar o oficial, Marcos. Eu já entendi. Eu vou sair. Só me dê 10 minutos para acordar a minha filha e juntar as roupas dela. Ela sussurrou, a voz carregada de uma derrota que nenhuma alma deveria carregar. Mas em vez do som de passos saindo para chamar a polícia, o que Ana ouviu foi o barulho seco de papel sendo rasgado. Marcos, num movimento brusco e cheio de fúria contra si mesmo, destroçou a ordem de despejo em 1000 pedacinhos, deixando que os fragmentos brancos caíssem sobre o cimento gelado como uma neve de arrependimento. Você vai sair daqui sim, Ana, agora mesmo. Mas não vai ser para a rua, declarou Marcos, e a voz dele, que sempre foi um trovão de ordens, agora tremia com uma promessa que não aceitava recusa. Ele se ajoelhou no chão, ignorando o pó que manchava a calça de alfaiataria, e pegou a pequena Júlia no colo com uma delicadeza que ele nem sabia que possuía. Para garantir que Ana não tivesse tempo de protestar ou de se sentir humilhada, ele agiu com a rapidez de quem fecha um negócio. Mais importante da vida, ele pegou a única mochila de roupas dela e abriu a porta do apartamento com um chute, deixando claro para os vizinhos curiosos que o tempo do desprezo tinha acabado. Dá para acreditar na reviravolta desse homem de gelo, gente. O Marcos passou de carrasco a herói em menos de 10 minutos. O mundo realmente não gira. Ele capota de um jeito que limpa a nossa alma. Agora, eu quero a opinião sincera de vocês. O Marcos está agindo certo em levar elas para a mansão dele? Ou a Ana deveria recusar para não se sentir comprada por ele? O que o coração de vocês mandaria fazer nessa hora? Aceitar ajuda ou seguir o caminho sozinha com dignidade? Comenta aí embaixo. Quero ver quem aqui acredita em resgate de alma. Marcos conduziu Ana pelo corredor escuro do prédio, mas agora ele não caminhava na frente como um patrão. Ele caminhava ao lado dela, protegendo o seu passo trêmulo. Ao chegarem no carro blindado, ele abriu a porta traseira e acomodou a menina no banco de couro, entregando a chave do seu império para a mulher que ele quase jogou na sarjeta. Ele não estava levando uma inquilina de volta para casa. Ele estava levando de volta a única razão que ele tinha para tentar ser um homem de verdade. Outra vez, a dívida do aluguel tinha sido enterrada sob os pedaços rasgados daquele papel. E o que estava começando ali era uma negociação onde a única moeda de troca era o perdão que ele sabia que levaria anos para conquistar. Os dias que se seguiram dentro da mansão de Marcos não foram marcados por ostentação, mas por uma reconstrução silenciosa e profunda de duas almas que o tempo tentou destruir. Marcos, o homem que antes calculava o valor de cada metro quadrado, agora passava as noites observando, do vão da porta, o sono tranquilo da pequena Júlia em uma cama de verdade, com lençóis limpos e o calor de um lar seguro, para garantir que Ana não se sentisse apenas uma protegida ou um objeto de caridade. Marcos agiu com uma delicadeza que sua equipe de diretoria jamais reconheceria. Ele usou sua rede de contatos para abrir uma vaga de gestão administrativa em uma fundação parceira, permitindo que ela conquistasse o próprio salário com o talento que ele sempre soube que ela tinha. Ele percebeu que o dinheiro serve para construir prédios, mas só o respeito é capaz de erguer uma mulher que foi pisada pela vida. A convivência forçada pelo destino reacendeu uma chama que nunca tinha se apagado totalmente. Apenas estava soterrada sob anos de mágoas e escolhas erradas. Marcos descobriu que a verdadeira miséria não era a de Ana, que dormia no chão, mas a dele, que tinha uma cobertura de luxo e um coração vazio. Ele sentia um nojo profundo de si mesmo ao lembrar
que minutos antes de reencontrá-la, ele estava pronto para jogar o amor da sua vida na sarjeta por causa de alguns trocados atrasados. No final de tarde, sentado no jardim ao lado de Ana, Marcos segurou a mão dela e, pela primeira vez em 10 anos, pediu perdão não pelo aluguel, mas por ter permitido que o mundo o tornasse um homem tão pequeno a ponto de só enxergar números. Ana, aquela dívida do apartamento 302 nunca existiu. Quem deve nesta história sou eu. Eu te devo o tempo que perdi sendo um covarde e te devo a chance de provar que o Marcos que você amou ainda está aqui dentro. Ele confessou, com uma verdade que nenhuma auditoria poderia contestar. Ana olhou para ele e viu que a armadura de Seul tinha caído de vez. Ela percebeu que o resgate não foi apenas financeiro, foi um resgate de identidade. Ela o perdoou, não porque ele era rico, mas porque ele teve a coragem de chorar no chão sujo ao lado dela, provando que a alma dele ainda era digna da sua confiança. A história da Ana e do Marcos prova que o mundo não gira, ele capota de um jeito emocionante para colocar as pessoas certas no lugar certo. Quem diria que uma ordem de despejo seria a chave para abrir a porta da felicidade que estava trancada há 10 anos? Você também acredita que nada acontece por acaso e que a vida sempre encontra um jeito de recompensar quem mantém a dignidade mesmo na pior dificuldade? Se você ficou com o coração quentinho com esse final feliz, onde o amor venceu a arrogância e a família foi reunida, deixe o seu comentário final celebrando a vitória da Ana e o novo coração do Marcos. Para selar esse novo destino, o casal tomou uma decisão que virou assunto em toda a cidade. Em vez de vender o prédio antigo para uma grande corporação, Marcos e Ana transformaram o apartamento onde ela dormia no chão no símbolo de um novo império. A Fundação Recomeço. Eles usaram os recursos da empresa para reformar todo o conjunto habitacional, transformando cada unidade vazia em um teto seguro para mulheres que fugiam da violência e da fome, exatamente como Ana fez. A história termina com um casal e a pequena Júlia entregando as chaves para a primeira família beneficiada pelo projeto. Marcos olha para Ana e entende que o maior lucro que ele já teve não foi em ações ou imóveis, mas a paz de ter ao seu lado a mulher que o ensinou que o verdadeiro luxo é ter para quem voltar no final do dia. O ciclo da dor se fechou e na conta da vida, o saldo deles agora era de amor infinito.